Tudo teve início quando criança, mas agora, na fase adulta, tudo se agravou e sofre os efeitos na vida adulta. Ansiedade, sintomas depressivos, sintomas de culpa, de vergonha, de ódio, de medo, raiva, tendência a suicídio, baixa autoestima, comportamentos agressivos e regressivos, isolamento social e comportamento sexual inadequado, entre outros. Vamos falar hoje sobre abuso sexual na fase adulta. Sou Alessandra Costa, estou aqui para te ajudar e para te auxiliar no que for necessário. Seja bem-vindo a todos. Bem-vinda, Dona Arlinda. Continuar falando sobre esse tema, né? Nós iniciamos no tema anterior falando sobre o abuso na fase da infância. E por que continuar falando sobre esse tema? Pelo motivo que tudo que acontece na fase da infância, nós carregamos para a fase adulta e nem percebemos, para falar a verdade. Nós não conseguimos identificar da onde tudo isso vem, da onde tudo começa, da onde tudo possa estar vindo. As pessoas não conseguem explicar, né, aonde tudo começou. Não conseguem explicar qual o sentimento que está vivendo no dia a dia. Né? Então a importância de falar sobre isso é muito grande, né? Porque as pessoas se perdem e elas não conseguem identificar. E essa parte, gente, falando sobre a parte de suicídio, a depressão, a ansiedade, tudo fica difícil, né? Eles não conseguem explicar de onde que vem, de onde tudo começa. É por esse motivo, né, que eu escolhi continuar com esse tema, tá? A perda da infância, né? Eu não tive infância, né? É o que as pessoas mais falam, né? É o sentimento que eles conseguem transferir, né? É esse sentimento que eles ficam totalmente perdidos, né? É por isso que quando as pessoas vivem uma infância particularmente angustiante, né? É bem comum, né? Para elas que não conseguem se lembrar dos primeiros anos de vida, eles apagam esse primeiro momento, né? Eles não conseguem explicar, né, tudo o que aconteceu, eles se perdem, é um trauma muito grande, né, que acontece, e eles trazem para a fase adulta e não conseguem, né, não conseguem explicar, né, todo esse sentimento, tá? Então, perde uma parte de si mesma, né? A pessoa perde a essência, né? Eles geralmente falam, sinto que perdi alguma coisa, mas não sabe o que perdeu. Eles não conseguem explicar, né, o que perdeu, o que aconteceu, né? Então, é um momento, né, que devido aos traumas, né, dessa infância, as crianças geralmente reagem, elas se desconectam das partes mais importantes de si mesmo, né, sobre a sua sobrevivência. E costumam falar algumas frases, né, sempre sentir que falta algo, mas não sei o que é. É uma frase muito comum. E não importa, gente, né, isso daí, a pessoa pode ter 30 anos, né, se ela teve aquele trauma, ela trava. E aí fica difícil. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Então, assim, o que acontece com, né, o inconsciente, né, dessa pessoa? Ai, desculpa, gente. Ele vai carregando, né? Ele vai carregando esse sentimento e não consegue explicar, né? Ele não sabe como explicar. Por quê? Porque é um trauma, né? Então, tudo que é trauma, né, a pessoa acaba perdendo, né, um pouco o foco, um pouco de como lidar com a situação do trauma que ela viveu, né? Então, assim, não importa, né, o tipo do trauma, né? O trauma, ele acaba
travando, né? Ele vai travando, né, o sentimento da pessoa e a pessoa não sabe explicar. Então, geralmente, ela evita-se. Eu me sinto mal quando penso em mim mesmo. Olha só, né? Ela se anula, né? Ela não consegue pensar nela, ela não consegue pensar na sua história, ela não consegue contar a sua história, né? Por quê? Por causa do trauma. Só que muitas vezes eles não sabem explicar, né? Muitas não, gente, acho que 90%, viu? 90% as pessoas não sabem, né? Na fase adulta, né, eu atendo pacientes que eles não conseguem explicar o que aquela pessoa representa. A única coisa que ela acaba se explicando, mostrando, é que ela não quer ficar perto dela. É muito sofrimento, gente. Sofrimento é assim o tamanho que vocês não... Só quem passa que sabe. Fabi, seja bem-vinda, boa noite. Então, assim, quando ela se anula, muitas pessoas que sofrem esses traumas na infância, elas dizem, eu não gosto de pensar em mim mesmo. Isso me faz sentir mal. Esse trauma que está ligado a pessoas próximas, né? É importante na vida, né? Pode ser traumas que foi causado por pai, por irmãos, tios, avós, né? Isso geralmente que leva a pessoa a ter alguns tipos de comportamento autodestrutivos. É uma profunda insatisfação real, né? Querem, mas não conseguem construir um projeto de vida. Ela não consegue levar, né, qualquer projeto dela para frente, né? Seja trabalho, seja família, né? O relacionamento não é um relacionamento duradouro, né? Então, muitas coisas que vão acontecendo na vida dessa pessoa, né? Essa pessoa que sofreu, né, esse tipo de sentimento, esse trauma na vida dela, né? E aí elas vão construindo o quê? Relações destrutivas. Sinto atração por outras pessoas que não se adequam, né? Que não vai se adaptar à sua história, né? Elas costumam dizer as frases como eu só atraio pessoas que não me convêm, né? Eu tenho um imã, né, para essas pessoas que me machucam, né? Por quê? Porque ela sai de um relacionamento, ela entra num outro relacionamento e por quê? Porque o inconsciente dela, ela traz aquela história de infância, né? Então, o que precisa fazer? Ela precisa tratar, ela precisa cuidar, né? Ela precisa se ressignificar, né? Nessa história que aconteceu do abuso, né? Para quê? Para que ela possa entender, que ela possa compreender e que ela possa se perdoar, né? Aí vocês podem até perguntar assim, mas espera aí, como assim se perdoar? A pessoa tem que se perdoar? Sim, gente, sabe por que a pessoa tem que se perdoar? Porque ela, lembra lá em cima, o ódio, a raiva, o medo, a angústia, o fracasso, a frustração, tudo isso a pessoa carrega, gente, de corpo e alma. Ela carrega aquilo tudo para ela como se ela fosse culpada. Como se ela poderia ter feito algo, mas ela era só uma criança. Quando você ressignifica essa história da criança, gente, ela chora, ela sente aquele momento de criança. Ela traz aquela história, ela traz aquele sentimento e ela vai carregando, né? Ela vai carregando como se fosse uma coisa que é normal, é natural, é isso mesmo, entendeu? Por quê? Porque o inconsciente, lembra, gente, que eu sempre falo, o inconsciente é um veneno, né? Esse inconsciente, ele traz detalhes da nossa infância, né, para a fase adulta, que nos
prejudica todo momento. E essa história que ele traz da nossa infância, ele, né, como diz, ele impregna, né? Ele impregna e ele não quer sair. Como que eu faço para sair, né? A gente vai reescrever uma significar, nós vamos transformar, né, essa história do passado, essa história da infância, né? Nós vamos trazer nós vamos vivenciar, né? É muito dolorido, mas nós vamos vivenciar para quê? Para que quando você vivencia todo esse momento, todo esse sentimento, é onde você ressignifica essa história, né? Aonde você aprende a se perdoar, você aprende a se aceitar, você vai buscando, né, todo esse conhecimento, você vai se aprofundando mais, né? E quando você se aprofunda mais, você entende ela, tudo fica mais fácil. Mas para isso a gente precisa trabalhar toda essa história. Porque as pessoas atraem pessoas que encaixam na sua identidade traumática. Gente, é muito grande. Isso gera um ciclo vicioso, né, de retraumatização, né, através da repetição do passado, né, da história que você traz. Mais um pensamento que as pessoas falam, né, muito, né, é melhor estar sozinho. Por quê? Porque ela sofreu tanto que ela, né, vai atraindo pessoas da mesma, né, da mesma história. Olha, gente, muitos casos acontecem, né? Seja bem-vindo, Rodrigo. Muitos casos vão acontecendo que você vai ouvindo o paciente falar e você vê a história, como ele conta a história que acontece com ele, como que é a história dele, que você fala, gente... Aí, de cara, eu já faço assim, gente, me conta um pouquinho como foi a sua infância. Ah, minha infância foi boa. Ai, que bom, me conta como que foi, né? Como foi com seus pais, né? Me conta como foi desde criança. Aí começa. Primeira coisa que a pessoa fala, eu não lembro muita coisa da minha infância. Mas ela não foi boa? É lógico que eu não falo para o paciente na hora, né? Mas eu deixo ele contar. Ai, mas o que você lembra? Desde quando você lembra? Bem-vinda, Bel, boa noite. Desde quando você lembra da sua infância? Conta para mim o que você lembra. E aí a pessoa começa a contar. Aí vem, né? Vem a história do abuso. Porque assim, nós não podemos entrar de cara, né? Você vai perguntando e a pessoa, né, vai falando e é onde você vai pegando, né? Eu falo que é pelas beiradas, né? Gente, aqui. Então, assim, aonde vai acontecendo muito o quê? Né? A pessoa vai tendo uma desconexão emocional, uma desconexão de identidade. Né? A identidade das emoções são obstáculos na vida da pessoa. Né? A pessoa já vai assim, né, se esquivando, você vai vendo, entendeu? Que a pessoa vai mudando um pouco. Uma porque é o seguinte, gente, né? Para adquirir a confiança, né, não é fácil. MF, seja bem-vindo, Decorações. Gente, coloca o nome aí, tá? Porque a apresentação é MF. Então, assim, quando, né, o sentimento não tem lugar na família, né? Porque a pessoa, ela começa a colocar que ela não tem lugar, que ela não pertence àquela família, né? Pelo que ela passou. Essa família de origem, né? As emoções são separadas, ela separa as emoções da identidade. Muitas pessoas se apegam a crenças, né? De que não são emocionais, né? Ou de emoções apenas que é o incômodo, né? Ah, tá, lembrei quem é, fugiu o nome, mas lembrei. Juliana, seja bem-vinda. Então, assim, tá, é a comadre, a Marisa, entendi, sou eu, que eu não tinha visto, sou eu, comadre, seja bem-vinda. Então, assim, é por isso que as emoções, elas se acabam, né? Elas vão gerando uma confusão, né? Uma vez que a pessoa ela não é capaz de reconhecê-la,
né? E essa regerência, né? Essa confusão mental, essa forma, né? Que ele vai criando, ele vai escondendo, né? Ela aprende a esconder. E ela faz o quê? Ela vai reprimir, né? Ela começa a reprimir os sentimentos, né? Ela começa a se esquivar. E aos poucos, né? Sabe que a violência, né? Ela é muito grande e tem várias formas, né? Nós sabemos aí, né, que a violência, alguns tipos de violência, né, que é a violência doméstica, ela vai muito além, né, da agressão física, da violência sexual, né, que a gente tem aí, né, hoje em dia a Lei da Maria da Penha, né, que hoje está aí para ajudar, né, as mulheres, né. Seja bem-vinda, Rosana, boa noite. Então, assim, algumas, né, categorias que hoje a Maria da Penha está colocando, né, a violência patrimonial, violência sexual, a violência física, a moral e a psicológica, né, que são as que mais, né, estão ligadas aí aonde acaba atrapalhando, né, no dia a dia, né, em tudo que vai acontecendo na vida das pessoas, né, e citar, né, são várias formas, né, de citar, porque a pessoa leva para a fase adulta, gente, de uma maneira que, olha, dá vontade de pegar com a mão e tirar. Mas não dá, né, para tirar assim com a mão, porque primeiro a pessoa tem que estar preparada para tudo isso, né? A pessoa tem que estar, ela tem que querer muitas vezes, e às vezes não é só o querer, o medo, né? Ele tem uma proporção muito grande, né? A pessoa ela acaba se perdendo em tudo isso. Teve um caso de uma paciente que ela foi abusada desde bebê. E ela foi crescendo e aquela pessoa era uma pessoa muito próxima da família, né? Era uma pessoa que né, a família inteira convivia com ela. E assim, ela, né, conforme ela foi crescendo, ela não queria ficar próxima da pessoa. Gabi, seja bem-vinda. Ela não queria ficar próxima da pessoa, ela rejeitava a pessoa e ninguém entendia, porque assim, a pessoa era, né, para a família, é como se fosse um irmão, né? Era, né, como antigamente as pessoas falavam, era compadre, né? Era compadre, tudo era comadre. E eles tinham, né, um vínculo muito grande com essa pessoa. E ela foi crescendo, e quando ela foi crescendo, e ela tinha, né, esse lado que da pessoa falar, né, que ia fazer coisas com o pai, com a mãe, né, ameaças, né? Deixa eu fugir da palavra, a gente ameaçava, né, os pais, falava que ia, né, que sabia do horário da mãe trabalhar, do pai trabalhar. E muitas vezes, gente, o pai trabalhava à noite e a mãe trabalhava de dia. E quando o pai chegava, o pai ia descansar. E essa pessoa era tão próxima que o pai confiava, né? Deixava ele, não, pode descansar que eu cuido, né? Eu cuido das crianças. Que era dois, né? Era um rapaz e uma moça. E ela não gostava, né? Ela foi crescendo, ela começou a não gostar de ficar próxima. E a família não entendia o porquê. Porque era uma pessoa muito de confiança. E depois que o pai veio a falecer, o pai faleceu muito cedo, essa pessoa continuava ajudando a mãe dela. E ela não queria ficar mais próxima dessa pessoa e a mãe não entendia, coitada. Ela tinha que trabalhar porque ela virou a chefe da família, né? Porque o pai veio a falecer, o marido veio a falecer. E depois de muitos anos, e essa pessoa começou a ter sérios problemas mentais, né? E aí,
vamos tratar, né? Roberta, seja bem-vinda. Vamos tratar, né? Vamos cuidar. E aí já estava muito mais. Ela casou, olha só, gente, para vocês entenderem, ela casou uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa, né? Esse marido gostava muito dela. E ela teve um filho desse marido. Mas ela não conseguiu continuar o relacionamento com ele. E ele amava muito ela, mas ela não conseguia. Ela não conseguia ter aquele relacionamento. E teve um filho. E nova. E teve um filho. E se separou, né? E aí o marido, esse marido, ele gosta ainda muito dela, mas ela não conseguiu voltar com ele. Aí depois ela teve um outro relacionamento, também não conseguiu manter o relacionamento. Casou também com essa pessoa, mas também não conseguiu. Mas aí não teve mais filho, só teve o primeiro filho. E quando foi, depois de muitos tratamentos, né, psiquiátrico, né, a gente acredita pelo tratamento, tudo que ela pode ser borderline, né, e toma medicamentos fortíssimos, mas nada consegue ter esse controle. Já foi internada várias vezes. E quando ela falou para a mãe dela o que tinha acontecido, a mãe dela ela não queria acreditar que tinha acontecido. A mãe dela se culpa num ponto, gente. Como que eu não vi, como que eu não consegui ver? Porque a pessoa só conseguiu falar para a psiquiatra, né? Já tinha passado com outros psiquiatras, até que conseguiu essa psiquiatra, e aí ela conseguiu falar. Aí ela falou que ela tinha sofrido abuso, que ela lembra desde pequenininha dessa pessoa. E a mãe ficou arrasada, né? Essa pessoa ainda é viva, tudo. E olha só o sentimento, gente, né? Essa paciente, ela gostaria muito que o pai dela tivesse vivo, tivesse aqui para resolver essa situação. E cada vez mais ela vai só sofrendo, ela vai se afundando cada vez mais. Por quê? Porque ela tem um ódio muito grande dessa pessoa. Só que, gente, o ódio dessa pessoa só faz o quê? Que os problemas dela, problema de saúde dela, problema psicológico dela só vai aumentar cada vez mais. Cada vez mais ele vai só aflorando, cada vez mais ela vai se prejudicando cada vez mais. Mas eu contei essa história para vocês entenderem o que acontece com o sentimento de uma pessoa. Essa é a história dela. Ela precisa aprender a lidar com a história dela. Eu fiz um exercício com ela e aí depois eu perguntei para a mãe, né, como ela estava. Ela falou, nossa, doutora, só tirou alguma coisa com a mão, porque, nossa, ela chegou em casa tão leve, né, com um semblante diferente, porque ela chegou, gente, no meu consultório. Ela chegou nesse dia que ela foi, ela chegou assim, sabe? O olhar dela estava paralisado. Ele não tinha movimentos. Sabe quando fica fixo? Mas era um fixo que parecia que ela nem estava olhando para mim. Mas tudo que eu fui pedindo para ela fazer, ela foi fazendo. Né? Nem forças no braço ela tinha, gente, para poder fazer o exercício direito. Eu falei, mas não se preocupa, faz até o que você conseguir. E ela foi conseguindo se soltar, ela foi conseguindo, o máximo que ela foi. Ela agora tá doendo, abaixa, né? Abaixa o braço, né? Dá uma esticada. Então, todo esse processo, né? Vou falar de algumas partes violentas aqui que acontece também, né? Humilhar, xingar, diminuir a autoestima, né? São agressões como humilhação, desvalorização moral, né? O deboche público, né? Que acontece muito, gente. Às vezes a gente acha, é só o ato sexual. Não, não é só o ato sexual, não. Né? Tem muitas coisas que acontecem, né? A mulher com tipos de violência emocional, né? Acontece muito.
tirar a liberdade de crença da pessoa, né? Um homem não pode, desculpa, gente, restringir a ação, a decisão da crença da mulher. Isso também é considerado como uma forma de violência psicológica, né? Porque eles acabam cortando, né? Tirando essa forma de pensar, essa forma de agir. Fazer a mulher achar que está ficando louca. Você é louca, imagina, né? Não, você está vendo coisa onde não existe, né? Não, eu? Não. E assim, a pessoa acaba, ela fala de uma forma que até ela que está falando, né? Ela acredita no que ela está falando, né? E a pessoa que está ouvindo tudo aquilo, da forma que ela fala, da forma que ela segura, né? Ela é firme no que ela fala, né? Porque assim, se eu estivesse fazendo uma live aqui, conversando com vocês, e não ter a firmeza, não saber conversar, vocês não vão acreditar no que eu estou falando, não é? Então assim, imagina, a pessoa fala de uma forma, é isso mesmo, você é louca, você está ficando louca. E como para a família, é uma pessoa boazinha, uma pessoa, nossa, muito carinhosa, uma pessoa que sabe falar, uma pessoa, né? Então eu acho que ela tá ficando louca mesmo. Porque imagina, né? O José não é assim. Né? O José é um amor de pessoa. Imagina, não, gente. Eu acho que é a minha filha que não tá batendo muito bem das ideias mesmo. Por quê? Porque a vida inteira ela não falou. Gente, não tem aquela história, né? Quem casa quer casa. Então, se você casou, se você tem a sua família, então você que vai, né? Você que vai ver a sua história. Lalesca, seja bem-vinda. Então, assim, você que vai construir a sua história, né? Então, para que você vai ficar levando, né, picuinha para casa, para mãe, para sogra, para família? Não, você vai tentar resolver ali. Só que isso vai passando de uma forma que você acaba não tendo mais, né, o controle da situação. Você não consegue, né, falar, você não consegue como lidar, né, com essa situação no total. Então, assim, é uma forma abusiva mental, né? É uma forma mental, né? Onde tudo distorce, né? Os fatos, né? Os fatos são distorcidos, são omitidos, né? Tudo bem, Nalisca, graças a Deus e vocês. Então, assim, a pessoa, ela se vitimiza, né? A sanidade na memória dela, mental dela, vai ficando, porque ela também vai passando a acreditar. Ela começa a acreditar que ela pode mesmo, tá ficando louca. Gente, tem casos assim que, olha, né, a gente vai ficar falando a noite inteira de casos, são muitos casos. Tem uma paciente que ela passou, né, essa fase, né, da infância e hoje ela tá casada, né? E essa situação, ela vive bem com o marido é uma pessoa boa, tudo. Mas o marido acha, ele acha, e assim, ele fala pra ela, meu, é passado, esquece o passado, né? Hoje não, hoje você tá bem, você tem a sua casa, você tem seu filho, você tem a sua família, né? A gente vive bem, eu te trato bem, né? Não tem necessidade de você ficar assim, né? Porque ela tem crises de pânico, né? E você não precisa disso, você não precisa viver desse jeito, você não precisa continuar nessa história. Só que ela não consegue se desprender da família. Ela não consegue ficar sem ir lá, mesmo que ela sofreu abuso pelos irmã, mais velhos. E ela fica sem saber o que fazer. Ela fica perdida. Ela já começou a fazer outras terapias e não conseguiu dar continuidade.
E quando ela entra muito em pânico, o filho dela também entra em pânico. Ela quer sair dessa, não sabe como sair, porque o marido também não aceita ela fazer terapia, o marido não aceita ela procurar um psiquiatra, porque acha que ela tem que esquecer. Esquece, né? Apaga. Gente, vamos pegar uma borracha? Pega uma borrachinha e apaga? Não, gente, não dá para pegar uma borrachinha, né, e apagar. Não dá para escrever no papel e apagar. Não é desse jeito. Não é simples assim, né? Porque só quem passa, só quem que vive aquele momento que sabe como que é. Ou nós, né, a gente tá ali para trabalhar com isso, a gente sabe o que que é isso, a gente lida com isso a todo momento. Então, né, fica mais fácil, né, de você ajudar a pessoa a apagar esse passado, que na verdade não é apagar. É você compreender, é você saber que você passou por aquilo mesmo, não tem jeito, você passou, não tem o que fazer. Você passou. O que nós podemos fazer é o quê? Ressignificar, aprender, se perdoar, perder o medo, perder aquela angústia, aquela insatisfação, aquela frustração, né? E isso tudo nós temos que aprender. Então é isso que o paciente precisa. E não se anular, não fazer com que aquilo que ela passou, que não foi fácil para ela, esquece do nada. Não. É o que ela mais quer. Gente, é o que ela mais quer. Sim, é. Ela quer apagar. Ela quer sim pegar uma borrachinha e apagar. Só que tá dentro dela. Tá no meu eu, tá no meu cérebro, tá no meu inconsciente. Tá no meu inconsciente. Mas o que eu preciso fazer? Tratar, cuidar, né? Cuidar. Para que eu possa falar da história, mas não mais com aquele sofrimento, não mais com aquela angústia, mais com aquele medo, não mais com aquela insegurança. Entendeu? É isso que precisa fazer. Isso a gente vai aprender em terapia, né? Porque daí a gente já tem os exercícios, a gente já tem tudo aonde você consegue manusear, né? Precisamos. Controlar e oprimir a mulher, né, é o que mais acontece, né? Controlar e oprimir a mulher. Aqui o que vai contar? Ali, assunto muito bem abordado. Tem muitas pessoas que teve algum tipo de abuso na infância e levou para a vida adulta. Todas as pessoas, Rodrigo, que sofreu, ela leva, tanto homem como mulher, entendeu? Não importa. Ela vai carregar a vida adulta. E não é só, é porque o tema é esse. Mas não é só isso, não. É qualquer tipo de frustração. A gente carrega. Nossa, como nós somos uma maquininha que adora carregar as coisas ruins no inconsciente. Nossa, nós somos uma maquininha de fazer as coisas que eu não quero, eu juro que eu não quero, né? Mas eu vou carregar, eu vou trazer inconscientemente. Não é fácil não, viu? Então, assim, esse comportamento abusivo do homem sobre a mulher, ou da mulher sobre o homem também, tá, gente? Não é só o abuso esse abuso que eu tô falando, não é só o abuso porque é o que eu falei, gente, olha, a paciente ela passou pelo abuso de irmãos e irmã, né? Então, assim, o que eu tô falando não é só do homem, né? O homem que a gente está falando é do ser humano em si, tá? Não estou sendo, né, puxando a sardinha, não, é no geral, tá? É no geral. Então, assim, esse abuso, né, sobre a mulher, o homem, é como querer controlar o que faz. Não deixa sair, faz com que se isola, né, que não vai para a família, amigos, né?
procurar mensagem no celular, procurar mensagem em e-mail, né? Não, você não vai mexer no celular agora. Gente, olha, se aqui em casa meu marido foi proibido de mexer no celular, eu tava, olha, como diz, eu tava lascada, porque é paciente que eu mando mensagem, por exemplo, se eu tenho paciente amanhã, eu tô lembrando os pacientes hoje que amanhã nós temos terapia, né? É paciente que, ai, doutora, eu não tô bem, não tô me sentindo legal. Gente, nessa pandemia, né, os pacientes foram mandando mensagem, eu fui respondendo, eu fui dando atenção, né? Porque precisa, é o que eu falo. Teve uma vez, gente, eu tava em casa, uns 8 anos atrás, essa paciente era de uma ONG. E essa paciente, ela estava disposta a tirar a vida dela. SMZ, Lari, seja bem-vinda. Não sei quem é SMZ. Lascado, não tá lascado. De madrugada. De madrugada, tem vezes que ele fala assim, amor, alguém de madrugada passou mensagem pra você. Eu falo, ah, tá, dormindo, sonolento, amanhã eu respondo. Porque eles olham, eles veem lá, né? Porque logo no meu celular tá todo mundo PC. Então, viu que é PC, ninguém abre. Se não tá PC, todo mundo... aí abre, mas se tá PC, ninguém olha. Então, assim, por quê? Né? Não tem como, né? Então, assim, o meu celular não dá para todo mundo usar, né? Então, ia falando de uma ONG, um paciente, lá 8 anos atrás. E essa paciente, ela me chamou, me ligou, eu estava sem voz, gente, minha voz não estava saindo, porque antigamente eu tinha muito problema de perder, né, a voz. Então, ficava falando rouco, baixinho, né? E aí essa paciente me ligou. Eu não sei da onde que a minha voz voltou, mas voltou daquele jeito, forçando para falar. E eu comecei a conversar com ela, ela estava disposta a tirar a própria vida dela. Estava tudo pronto para tirar a vida dela. E aí eu conversei com ela, olha, calma, respira, eu fui conversando. E essa pessoa tinha sofrido abuso, né? E esse abuso, né, era muito pesado, era uma carga que, gente, ela não, como todos, não sabe explicar, né? Porque tá inconsciente. E aí eu fui conversando, fui acalmando ela, né? E aí eu falei, como é que você tá? Não, eu tô mais calma. Tem certeza? Não, eu tô mais calma, doutora, pode ficar tranquila, já passou. Foi uma crise que ela teve, uma crise muito forte. E aí eu fiquei, né, preocupada, né? Aí no outro dia, aí eu mandei mensagem para ela, tudo. E aí perguntei como é que ela tava. Ela, nossa, doutora, olha, foi por pouco. Tava tudo pronto para eu tirar a minha vida. Mas depois que eu conversei com a senhora, deu uma calma tão grande assim no meu peito, falando para mim não fazer o que eu ia fazer. Eu estava disposta. Daquele dia não passava. Então, assim, você vê, às vezes por uma palavra, né, uma coisa só que você deixou de atender, deixou de falar, né, a pessoa pode, né, pode bater o desespero, ela pode tirar a própria vida dela. Então, assim, o contexto, né, é o quê? É você ajudar, né, e faz a diferença. Né? Eu lembro que às vezes a menina falava assim, nossa, doutora, mas pode dar, né, o seu contato? Pode, gente, pode dar. E se vocês precisarem, quando vocês precisarem, né, as meninas que trabalham na Clínica Jandira, eu falei assim, se vocês precisarem, pode mandar um oi, não se preocupam. Eu sempre deixei meu celular aberto para que precisasse, né? É portanto que meu marido fala, nossa, não cabe mais giga aqui, né? Precisa de um mega super giga aí de 100 tralalá, porque essa de... que nem entendo muito, viu, gente? Acho que é de 30 GB, não tá dando mais meu celular, não, tá muito pequeno. Então, assim, expor a vítima, né? Expor a vida, né, da pessoa, da vítima que está acontecendo, né? Falar sobre a vida, que acontece muito, né? Às vezes o casal, ele acaba falando, ela tá expondo, né? O relacionamento de uma forma, né? Que ela é violenta, né? Moral, é uma violência moral, porque a pessoa está expondo a vida dela,
né? A outra está expondo a vida daquela pessoa, então não dá, gente, né? Às vezes vaza fotos, né? Na internet, fotos íntimas, nas redes sociais, né? Até de vingança, né? Porque, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado. E principalmente aqueles que a pessoa viveu sozinha, né? Ele seja bem-vinda. Ela viveu sozinha por muito tempo. Quando ela resolveu se relacionar com outra pessoa, gente, é incrível. É o mesmo tipo de pessoa. A única coisa que acontece, por exemplo, o primeiro relacionamento a pessoa bebia. O segundo relacionamento a pessoa não bebe, mas ela tem todo o controle sobre ela. E ela quer sair daquele controle, mas não consegue. É verdade, desrespeito com o outro é imaturidade. O respeito é muito grande. Muito grande. Não tem explicação de como é horrível para aquela pessoa que sofre aquilo. E fora que tem, né, mais um, tirar objetos, sacudir, apertar o braço da pessoa. Nossa, quantas e quantas vezes. Muitas vezes a pessoa chega, né, eu já pergunto assim, de uma forma tranquila, assim, que não dá para perceber, né? Ai, você machucou o braço? Vem aquilo, né, caí. Ai, caí, bati, né, em algum lugar. Às vezes eu brinco porque assim, às vezes a gente consegue bater toda hora numa quina da cama, quina da mesa, quina disso, quina daquilo, né? Aí às vezes acontece, né? Aí o pessoal fala assim, nossa, hein? O Alex pegou pesado. Pegou, menina, olha, falei que não ia, que eu queria sair, ele não pegou pesado, me machucou. Graças a Deus não aconteceu isso. Nem toda violência física, ela é espancamento, né, gente? Olha aí a moral, né, tudo aquilo, né? São considerados também como abuso físico, né? E tentativa de arremessar os objetos que vai jogando, né? E joga, né? Intenção de machucar o outro, sacudir, né? Com força, né? Olha, gente, é complicado, né? Forçar a atos, né, sexuais desconfortáveis, né? A pessoa não quer ter relação e a pessoa força ela, né? A ter também, né? Não deixa de ser, né? Uma violência sexual, né? Obrigar a mulher, né? Ter relação quando ela não quer, que é desconfortável, né? É o repulso, né? É por isso que a pessoa não consegue ter a relação com o outro, né? Porque ela traz toda aquela história, né? Aquela vivência que ela realiza, né? Fetiches também, né, da pessoa quando não tem, a outra quer e a outra não quer, né, não deixa de ser um ato. Impedir, né, que a mulher se previne para não engravidar, obrigar a fazer um aborto, né? É complicado, gente, é difícil. Não é fácil, né? A pessoa ter que não é fácil, né? Você chegar e ouvir, né? Eu estou grávida, mas eu não quero essa criança. Eu te levo, eu vou com você, te dou todo o apoio, né? Eu te ajudo, né? Você não vai estar sozinha, eu vou estar com você, né? Então, assim, são coisas que, né, é um ato de impedir que a mulher, né, evita. Então, evitasse, né? Evitasse. Aconteceu, então tá, né? Então, venha com saúde, venha, né? Né, que venha com muita saúde, né, e você ajuda, né? Se você quiser, se você não quiser ajudar, como diz, sai fora e deixa, né? Deixa que a outra resolva se ela quer, né? Mas o correto, né, na hora, né? Ali estava tudo tranquilo, tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Então, assim, a criança não tem culpa, né? E o pior, dependendo da mãe, ela aceita a gestação, mas ela carrega toda aquela história, ela carrega esse sofrimento, ela carrega, né, essa tentativa de aborto, né? E fora que, gente, olha, tem muitos casos
que depois a pessoa tem que fazer tratamento. Por quê? A mãe abortou o primeiro, abortou o segundo, abortou o terceiro. Aí no quarto, né, deixou vir a gestação. Então aqueles 3 primeiros que foi abortado não conta como filhos. Teve uma palestra que eu assisti, eu não me lembro agora do nome do palestrante, e ele falou que ele teve a esposa dele, mas não foi aborto, ela perdeu a gestação, né? E foram 2 gestações que ela perdeu e tinha mais 2 crianças que, né, que vieram a nascer, tudo, que deu certo, tudo a gestação. E aí ele falou que tem uma vez, ele vai lá, coloca o prato de todo mundo na mesa, aí a mulher fala, por que aqueles 2? Aquele é dos nossos 2 primeiros filhos. Por quê? Porque quando você inclui, você traz ela, né? Você traz essas crianças, né? Que faz parte da sua história. Teve 2 abortos, né? Que foi aborto espontâneo, né? Que não completou a gestação. Mas eles fazem parte. Quando você fala que eles fazem parte da sua história, tudo muda. A história é outra. Então as crianças, as 2 crianças que nasceu, que estão aí com saúde, graças a Deus, eles entendem que eles tiveram 2 irmãos, né? Que nem eu. A minha mãe, o primeiro filho, né, não completou a gestação, né? E depois teve o meu irmão, depois, né, veio eu, linda e maravilhosa, e bela e formosa. E muito inteligente. Meu irmão também é muito inteligente também. Então, assim, quando a gente vai falar, né, é automático. Você fala o quê? Não, só eu e meu irmão, né? A gente não fala, porque é do primeiro relacionamento, tá? Do meu pai, eu e meu irmão, e tenho mais 7 irmãos por parte de pai. Então você não fala, né, que você tem, né, por parte de mãe eu tenho 3, né? Nós somos em 3. O correto é esse, nós somos em 3. Que era um menino, né? E aí deu meu irmão e eu. Nós somos em 3. Então, na verdade, nós somos em 10, né? Porque é 7 por parte de pai só, né? E por parte de mãe são 3. Então, são 10 irmãos no total. Então, assim, a gente precisa aprender a encaixar todo mundo, né? Sem tirar e sem pôr ninguém a mais e nem tirar o que tem, tá? Então, é uma forma, o aborto também é uma forma de abuso, tá? Controlar o dinheiro ou reter documentos, né? Muitas vezes a pessoa controla o outro desse jeito, né? Sem documento você não pode ir embora. Sem dinheiro. Por que muitas vezes tem homens que não quer que a mulher trabalhe? Não, para cuidar dos filhos, deixa que eu sou o homem e eu trago as coisas para casa. Por quê? Para ter o controle, né? Não deixa de ser um abuso também, né? Porque a pessoa tem um controle, né? É uma violência patrimonial, né? Por quê? Porque o homem tem o controle, né? O homem que cuida, o homem que gera. Ou o contrário também, tá, gente? Pode ser o contrário também, tá? Então, assim, o controle sobre a vida do outro é muito grande, né? É muito grande. A pessoa, ela controla tudo, né? Tanto o homem como a mulher, gente, tá? Lembra disso, tá? Pode ser tanto de um lado como do outro. Não tô aqui falando, é o homem que faz isso. Não, é que o homem, a gente fala assim, o homem porque é uma forma de falar, né? Mas isso é dos 2 lados. Eu atendo muitos casos que vem casos que acontecem com o homem controla, né? E do outro lado, que nem essa situação, né? A pessoa teve casos de eu estar com um paciente na sala e o marido ligar. Aí ela, né? Nem falou, não, eu vim no médico. Mas você não falou que você ia no médico. Você foi fazer o quê? E ali, eu ali do lado, eu na frente.
E assim, o semblante da pessoa mudou assim muito rápido quando o telefone tocou. Eu posso atender? Pode atender, sem problema nenhum. Na hora eu já falei, putz, é a pessoa, né? É o esposo, né? Quanto tempo você vai demorar para chegar em casa? Aí a pessoa perguntou, doutora, falta quanto tempo para terminar? Eu falei, falta uns 10 minutos, daqui 15 minutos eu tô em casa. 10 minutos para terminar. Eu fiquei assim, nossa, 10 minutos para terminar. Olha, nenhum professor meu. Eu olho no relógio paciente, né? Então, assim, aí a pessoa, né, quando deu o horário, ela já foi se levantando, quando deu os 10 minutos. Então, você vê como é que é. Aí, o que a gente costuma falar? É para evitar. É para evitar o transtorno. Aí, depois, no dia seguinte, eu perguntei se a pessoa estava bem. Você tá bem, né? Tá tudo certo? Não, tá tudo certo, sim, tá tudo bem. Aí eu falei, você vai voltar na terapia? Ah, então, acho que eu vou seguir o conselho da senhora e vou pegar o conselho também com o psiquiatra. Não sei, gente, se um dia ela vai voltar ou não. E se vai no psiquiatra ou não. Então, assim, a gente precisa, né, saber entender. Quebrar objetos, né, da mulher ou do marido, do homem, né, que é o que o pessoal mais faz hoje em dia, né, celular, pá, né, mas aí depois aí você fala assim, nossa, quebrou o celular. A pessoa vai lá e compra outro, mas ela quebrou para deixar bem claro para a pessoa que quem manda é ela. Não deixa de ser uma violência patrimonial. Causa danos de propósito de objetos, né? Objetos que ela mais gosta, né? Que a pessoa mais gosta, a pessoa faz questão. Gente, é o que eu, muitas vezes, né? A gente fica com raiva, discute, né? Discute com o marido, discute com o filho. E assim, pode até ser, gente, eu não sei, mas pode até ser. Porque na minha infância, né? Meu avô fazia muito, né? Ele jogava panela no chão, jogava prato no chão. E quando eu discuto com meu marido, alguma coisa assim, eu juro que eu penso em jogar, pegar, pá, dá vontade de sair jogando um monte de coisa no chão. Mas aí vem acho que vem aquela lembrança da infância, que aí eu falo, não, se eu jogar no chão, quem vai ter que recolher? Sou eu. Porque eu recolhia, né? Na minha infância eu recolhia. Se acabar com os copos, com os pratos, a gente vai ter que comprar de novo, né? Tem que comprar mais, né? Então, assim, né? Melhor deixar para lá. Mas você vê, você traz algo lá de trás, você traz algo da infância, que era o quê? O quebrar, né? Para passar raiva, quebrar. Eu falo, não, gente, se quebrar uma porta, quebrar alguma coisa, né? É prejuízo. Vai resolver o quê? Né? Às vezes a pessoa dá murro nas coisas, né? Dá murro na geladeira, na parede. Né? Teve casos de paciente, para não dar na cara da esposa, deu um murro na parede. Eu falo, mas peraí, tudo bem, não é para você dar murro na esposa. Quebrou. Desculpa a expressão, se lascou, né? Então, assim, vamos pensar, vamos agir de uma forma diferente, vamos nos ajudar uns aos outros, né? Se você aí que ouviu tudo isso, você que passou por essa situação ou outras parecidas, entendeu? Que é aquilo que eu falei, gente, que eu respondi lá, né, o que o Rodrigo falou. Nós carregamos toda a nossa infância, toda a nossa adolescência, tudo que a gente passou. Então, se você está aí sofrendo, se você está aí sem saber para que lado correr, não entende o que muita coisa acontece, busca ajuda. Busca ajuda. Não fica parado no tempo. Nós temos várias técnicas, nós temos vários exercícios que vai ajudar. Então, para quê? Para que continuar vivendo desse jeito se nós podemos construir um jardim melhor? Se nós podemos construir árvores com frutos,
com folhas verdes, aonde vai ajudar a você a construir a sua história melhor, o seu futuro melhor. Não espere, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não, não deixa. Se hoje você pode buscar reescrever, ressignificar, ser um transformador da sua vida, não demora. Busca. Não fique de braços cruzados. Não. Olhe para você. Olha para o seu eu. E corre atrás. Ainda dá tempo. Boa noite, seja bem-vindo. Busca. Reescreve. Seja bem-vindo, Rafael. Busca. Não deixa. Não deixa a sua vida. Não deixa que o seu inconsciente continue fazendo a sua história de uma repetição. Obrigada a todos. Agradeço as pessoas que estão aqui e as pessoas que vão assistir ainda. Sejam felizes, não esperem, não deixam que tudo para, que não tenha continuidade. Não, não faça isso com você, não faça isso com a sua história. Busca o hoje, busca o amanhã, que vocês vão conseguir chegar onde vocês querem. Seja bem-vinda, Isa. Hoje tem que ser maravilhoso, mas amanhã tem que ser melhor ainda. O que eu quero é o melhor. O que eu quero é buscar uma história melhor. E por isso que eu estou aqui, né? Para que tudo isso muda. Para que tudo isso a gente pode o quê? Construir a nossa casa, construir a nossa árvore com frutos, com folhas novas. É isso que a gente precisa, gente. Eu espero que vocês, o que vocês vieram, né, buscar, vocês tenham encontrado. Pelo menos uma folhinha, né? Pelo menos um fruto de reconstrução. Não é fácil, não é fácil. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que vocês conseguem. Conseguem sim. Vocês conseguem escrever uma história melhor. Eu construí. Qual a minha diferença para vocês? Eu estou construindo, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Eu acredito que vocês também tenham sonho. E não é uma coisa que a gente precisa mudar, são várias coisas que a gente precisa mudar. Me seguem lá, dá uma olhadinha no Instagram, tem um monte de coisa, gente. Eu tenho 2 amigas de faculdade que elas não deram continuidade. E na época eu lembro que o que elas mais queriam era o quê? Era ser psicólogas, ajudar as pessoas. Nós fazemos trabalho juntas. E aí, eu estou no pé delas, falei, gente, não é assim. Muitas pessoas precisam de nós, estão precisando da nossa ajuda. Ela, mas eu tenho medo. Que medo? A gente não pode ter medo. Então vamos construir uma história nova. Vamos construir uma história de amor, de carinho. Vamos nos fortalecer. Gente, obrigada. Obrigada mesmo de coração, tá? Espero que vocês consigam arrumar e escrever uma nova história. Um beijo.